Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos à liturgia diária, momento de nossa fé, momento de deixarmos Deus falar conosco. É importante a gente abrir o nosso coração diariamente para que Deus nos mande a sua mensagem. Liturgia da Palavra diária, 19 de julho de 2019. É a liturgia que é veiculada nas celebrações católicas no mundo inteiro. Igreja Católica Apostólica Romana. Sexta-feira, 19 de julho de 2019, 15ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e temos hoje o ofício do dia. Antífona da entrada. Contemplarei justificado a vossa face e serei saciado quando manifestar a vossa glória. Salmo 16:15. Oração do dia. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 11, versículos de 10 a 12 e o 14. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. E deveis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo ao fogo. Assim, devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 116b, versículos 12 a 13, 15 a 16, 17 a 18 e o refrão 13. Vamos lá então? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o santo nome do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o santo nome do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 10, versículo 27. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 12, versículos do 1º ao número 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus, e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes.
De fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada, o Senhor do sábado. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 12, versículos do 1º ao número 8. De um lado, o legalismo estéril, que levaria alguém a trocar um gesto de caridade pela urgente necessidade de cumprir algum preceito. Do lado oposto, o amor, que supera as barreiras da lei e os muros da indiferença. Mais uma vez nos evangelhos, Jesus recebeu críticas e acusações por não se recusar a fazer o bem no dia que a lei judaica consagrava ao descanso. Certa vez, com alguma ironia, Jesus observou que seus acusadores não deixariam de tirar do fosso o burro que ali caísse, mesmo em dia de sábado, enquanto eles o acusavam de curar os enfermos no mesmo dia sagrado. Será que para os legalistas valemos menos que os animais irracionais? Faz pensar em cenas de nossos dias, quando a mãe pobre é encarcerada por pegar um pão para o filho faminto. Levi Gillette, da Igreja Ortodoxa, comenta esta passagem. Diz ele: Jesus atravessa um campo de trigo em dia de sábado. Seus discípulos, que têm fome, colhem espigas e comem os grãos. Os fariseus protestam: eis que teus discípulos fazem o que não é permitido fazer durante o sábado. Mas Jesus declara: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Senhor, tu não disseste: o Filho de Deus é Senhor do sábado. Tu escolheste a expressão Filho do Homem, que evocava alguma coisa de misterioso, de sagrado, mas aquela que mais se aproxima de nossa humanidade. Pois também declaraste: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos 2, 27. Todo homem, em certo sentido, é senhor do sábado. Todo homem pode, eventualmente, violar a letra de uma lei, sob a condição de que isto seja para ficar mais fiel ao espírito dessa lei. E isto jamais deve ser uma escolha fácil ou mais adequada aos nossos desejos, mas a passagem para uma observância mais profunda. Senhor, quanto te proclamas Senhor do sábado, tu que foste no grau extremo, não queres apenas dizer que tornas permitidas certas infrações à lei. Tu declaras também o inverso. Tu és aquele que pode permitir a infração do repouso sabático, mas também és aquele que santifica todos os dias úteis e torna sagrado a cada um deles. A distinção entre o 7º dia e os outros 6 dias muitas vezes fica mais ou menos apagada na alma que se consagrou a ti por inteiro. Cada um de nós pode tornar-se um sábado. O sábado em espírito e verdade. Orai sem cessar. Senhor, os meus dias estão nas tuas mãos. Salmo 31, versículo 15. Vamos ao santo do dia. Santo Arsênio, dia 19 de julho. Arsênio, que pertencia a uma nobre e tradicional família de senadores,
Nasceu no ano 354 em Roma. Segundo os registros, ele foi ordenado sacerdote pessoalmente pelo Papa Dámaso. Em 383, o próprio imperador Teodósio convidou-o para cuidar da educação e formação de seus filhos, Arcádio e Honório, em Constantinopla. Arsênio permaneceu na corte por 11 anos, até 394. Enfim, conseguiu a exoneração do cargo e retirou-se para o deserto do Egito. O mundo católico passava por muitas transformações. Nos séculos anteriores, o martírio e a morte pela fé na palavra de Jesus Cristo era o melhor exemplo para a salvação da alma. A partir do século IV, a morte em vida passou a ser o sacrifício mais perfeito para a purificação. Com o aparecimento dos eremitas no Oriente, eram cristãos e isolavam-se no deserto, em oração e penitência, numa vida solitária e contemplativa, como forma de servir a Deus. No início, sozinhos, depois, se organizavam em pequenas comunidades. Havia apenas uma regra ascética para fixar o período de jejum e oração, mas que mantinha uma rígida separação, inclusive de convivência entre eles mesmos. Arsênio tornou-se um deles. O seu refúgio no deserto egípcio da Alexandria era dos mais procurados pelos cristãos que buscavam na sabedoria e santidade de alguns ermitões conselhos e paz para as aflições da alma, mesmo que para tanto tivessem que fazer longas e cansativas peregrinações. A antiga tradição diz que ele não gostava muito de interromper seu exílio voluntário para atender aos que o procuravam. Mas, para não usufruir o egoísmo da solidão total, decidiu juntar-se aos eremitas de Sete, também no deserto da Alexandria, os quais já viviam parcialmente em comunidade para não se isolarem totalmente dos demais seres humanos. Mas a paz e a tranquilidade daqueles religiosos findaram com a invasão de uma tribo das redondezas. Arsênio, então, abandonou o local. Entre 434 e 450, viveu isolado só nos últimos anos, aceitando a companhia de uns poucos discípulos. Ele acabou recebendo de Deus o dom das lágrimas. Em oração ou penitência, quando se emocionava com o Evangelho, caía em prantos. Morreu em Troc, perto de Mênfis, em 450. A importância de Santo Arsênio na história da Igreja prende-se à importância da época em que nasceu e viveu. Foi um dos mais conhecidos eremitas do Egito, sendo considerado um dos padres do deserto. O seu legado chegou-nos por meio de uma crônica biográfica e de suas sábias máximas, escritas por Daniel de Faran, um dos seus discípulos. Além de um retrato estampado, sua bela figura de homem alto e astuto, feito pelo mesmo discípulo. Outros santos do mesmo dia, 19 de julho. Santas Justa e Rufina, Santa Macrina, a jovem, Santo Símaco, São Ambrósio Altiperto, Beata Estila, Beato Aquiles José Pucala, Beato Hermano Carlos Stepien, São Pedro de Foligno, São João Pelsington. Esse texto é do professor Felipe Aquino. Santo Arsênio, 19 de julho, está no site www.cleofas.com.br. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos. Shalom Adonai, a paz do Senhor, e temos também Maranata, que quer dizer vem Senhor, nós aguardamos a sua segunda vinda. El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá. Shalom.